aproximadamente 4 anos, o Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de Indaial é coordenado por Sheila Dayana, mãe e agente de trânsito concursada desde 2012. Atualmente também é vice-presidente do Comitra, Conselho de Órgãos Municipais Integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, vinculada à FECAM. Muito obrigado por participar dessa entrevista aqui no portal O Blumenauense. Afinal, trânsito e as mulheres estarem cada vez mais como gestoras de cargos que estão vinculados ao poder, sempre é um assunto top. Então, agradeço pela gentileza. Imagina, eu que agradeço, obrigada por essa oportunidade. A primeira coisa, eu queria que o público conhecesse um pouquinho quem é a Sheila, né? Onde você nasceu, em que se formou e como é que surgiu essa oportunidade de trabalhar com trânsito. Eu nasci em Blumenau, inclusive eu moro em Blumenau ainda, estudei praticamente a minha vida inteira no Colégio Emílio Baumgarten, na Itopava Central. Os meus pais moram do ladinho ainda, então tenho 41 anos. O meu esposo, ele é policial rodoviário estadual, primeiro sargento aqui no P13 em Blumenau também. Eu sou mãe de 3 filhos, então eu prestei o concurso no município de Indaial já com incentivo do meu esposo. Então, desde lá, eu venho exercendo essa função como agente de trânsito e tive essa oportunidade de assumir a direção do Departamento de Trânsito. Então, eu sou formada em Segurança Pública Municipal e eu estou finalizando a pós-graduação em Psicologia em Trânsito. Assim, eu sou desde sempre apaixonada pelo trânsito. O meu sonho, na verdade, era de ser policial militar, mas eu não tenho altura, né? Então, o edital sempre deixou muito claro a questão da altura, então não adianta ir lá prestar um concurso se eu não vou atingir os requisitos. Mas eu penso que o meu próximo passo vai ser um concurso da Polícia Civil. É um setor que eu admiro demais, assim, eu tenho uma grande paixão. Então, resumindo, assim, eu sou literalmente apaixonada pelo trânsito. E pela segurança, né, pelo que eu vi. E que interessante, né, teu marido justamente atuar também, né, com a questão de trânsito, afinal, polícia militar rodoviária, né. E o fato de ser uma mulher comandando tudo que se relaciona ao trânsito, às vezes multas, situações que podem ser complexas, de alguma forma já foi desrespeitada por outros motoristas, e como é que foi essa reação, esse trato, né, das duas formas, tanto quanto a gente, quanto atualmente no comando? Que assim, na verdade, sempre para a mulher, às vezes a gente acaba colocando algumas barreiras, né? Eu digo, às vezes até a gente é culpada com isso, mas eu nunca tive nenhum tipo de problema, assim, eu nunca sofri nenhum tipo de assédio, eu nunca sofri nenhum tipo de suborno, então eu sempre fui muito, como é que eu vou dizer, muito firme nos meus posicionamentos. Então isso às vezes assusta um pouco, porque eles olham muito a Sheila como, nossa, lá tá a Sheila lá no trânsito, meu Deus, porque eu sempre fui muito atuante, né? Eu sempre gostei muito da questão operacional, mas a gente se arrisca um pouco, né, porque a partir do momento que você sai de um concurso de 240 horas, você tem o bloco e a caneta na mão. Então, nesse início, assim, você pensa que vai mudar o mundo. Então, graças a Deus, eu tinha um bom instrutor dentro de casa, onde ele sempre deixou muito claro para mim que eu tenho que ter calma, eu não vou mudar o mundo, não pensa que eu vou simplesmente agora chegar e fazer a revolução no município. Então, no começo, para nós, foi tudo uma questão era tudo uma novidade, a gente tinha o CTB na ponta da língua, né, porque tu saiu de uma capacitação recente, então a gente enfrentava algumas situações que até de se frustrar um pouquinho, porque, poxa, eu queria que fosse assim, no final das contas, era assado. Até eu vou usar o exemplo de uma questão de uma embriaguez, que nós pegamos uma vez, aí tivemos o apoio da Polícia Militar para conduzir para a delegacia, o cidadão fez o que tinha que fazer, foi embora, e a gente ainda ficou aguardando para dar o depoimento. Então, tudo, né, até então, não era aquele resultado que eu queria na hora, mas é da forma que o sistema funciona. Então, como sempre foi muito ferro e fogo, porque eu só fiscalizava,
Então, eu praticamente removia 10 veículos por dia, eu sempre fui muito atuante na rua. Aí chegou a oportunidade de eu assumir a gestão do departamento. E aí, eu estava do outro lado. Então, eu comecei a ver que as coisas não eram exatamente daquela forma, da forma que eu agia. Então, tu acaba parando, pensando, se colocando no lugar do outro, se fosse assim, se fosse assado. Então, é um desafio o tempo inteiro, né? A fiscalização, ela é muito importante, só que a educação no trânsito é que vai fazer a mudança que existe hoje no nosso trânsito. Por que que eu digo isso? Porque a partir do momento que a criança vem desde da unidade escolar, conhecendo as regras do trânsito, ela vai ser um condutor mais consciente. As dificuldades que nós encontramos hoje é o condutor, ele não respeita as regras e as normas. É muito fácil sair muitos questionamentos da indústria da multa, mas se tem a multa, existe o infrator. Então, eu sou muito apaixonada, eu vivo diariamente a questão da educação no trânsito, e eu acredito sim na mudança através da educação no trânsito. É um ponto que a gente percebe na questão das rodovias, por exemplo. Uma época se cobrava muito a questão da duplicação, como se algo que pudesse resolver os problemas de trânsito, os grandes acidentes. E a imprudência, né, ou agir de forma errada em uma situação de trânsito continua mostrando que é, sim, um grande problema, apesar de que uma pista dupla, ela ajuda bastante, né, é muito mais fácil, né, fazer o trânsito fluir com 4 pistas do que com 2, mas não vai resolver o grande problema. E dentro dessa tua mudança de visão que tu colocasse, primeiro como agente e hoje coordenadora, qual foi uma ação que tu poderias destacar? Na verdade, eu vou usar o exemplo para ti. Hoje, quando o agente de trânsito ele sai para fazer a fiscalização, ele só pode executar a fiscalização se toda a sinalização estiver correta. Então, senão não tem, eu preciso estar com a sinalização correta para eu conseguir lavrar o auto. E aí a gente chegava, ia lá, aplicava o auto, fazia o que tinha que ser feito. Quando chegava para a autoridade de trânsito, aquele auto ele era automaticamente cancelado. Por quê? Ou faltava alguma sinalização, né? Então a placa não estava visível. Então tem muitos condutores hoje, eles têm o conhecimento. Então, até quando chega para nós uma questão, eu oriento que toda pessoa ela tem o direito de defesa. Então, ela vai se embasar, ela vai pedir a cópia do auto de infração, vai identificar algo que ela não concorda e vai fazer a sua defesa. Então, eu tive alguns autos derrubados por conta de naquele momento eu queria aplicar a notificação e não me atentava em toda essa questão. Então, hoje eu priorizo realmente assim a questão do local bem sinalizado, de a gente fazer a troca das placas, que elas não estão mais visíveis. Então, se tem um local que a sinalização já está totalmente apagada, vamos dar um jeito de revitalizar. Então, realmente, essas mudanças, eu até soltei um vídeo recentemente na minha rede social por conta da acessibilidade. Hoje é muito comum, porque todo o estabelecimento, toda a empresa, ele tem que ter acessibilidade. Então, não adianta você ir lá e pintar as vagas de amarelo. A acessibilidade é muito clara, é o fundo azul, com o desenho do 60 mais ou do cadeirante, e a vaga em branco. Não adianta pintar de amarelo que não está regulamentado. Então, eu procuro muito essa questão, vamos primeiro deixar tudo ok, e depois a gente vai fazer o papel da fiscalização. Então, sempre existe primeiro a orientação. Vamos orientar, vamos evitar que a gente tenha que fazer, que a gente tenha que lavrar o auto de infração. Então, eu procuro muito essa questão. Porque até o papel é ser um apoio, né? Eu acho que quanto mais o órgão de trânsito deixar isso claro, que ele não é alguém interessado em multar, e sim ajudar para que as regras de trânsito
sejam aplicadas e, assim, todos nós possamos conviver de uma forma melhor, né? Porque se a gente vê vídeos de países onde essa questão de trânsito não funciona tão bem, por exemplo, Índia, alguns países do Oriente Médio, que é uma bagunça, né? Às vezes, até eu me lembro quando eu fui para a Itália, lá em Roma também, o trânsito era todo bagunçado. A gente percebe a importância de um país que tenha regras claras e, naturalmente, não adianta ter as regras se elas não são aplicadas, e sempre tem que ter um órgão que faça com que isso aconteça, porque um dos maiores problemas, né, desses países ali, então, é justamente a perplexidade dos turistas que vêm de países de primeiro mundo, de países onde funciona, em não ter ninguém que organiza. Eu me lembro que na Índia, por exemplo, as motoretas passavam por cima da calçada, é uma loucura total. Então, aqui no Brasil, se fizer isso dali, andar por cima, não pode reclamar depois que, né, quando ganhou multa, a não ser que seja uma situação extrema, né? É claro que aqui já não é comum isso. E aí já vou encaixar a seguinte pergunta. Hoje, quais são os maiores desafios que tu considera como nos trânsitos das cidades, né? Como motorista e também como gestora? Tanto sinalização, ruas, quer dizer, uma pessoa que tem condições de interferir de alguma forma na questão não do trânsito, nem das leis, porque as leis não, né, elas são feitas por políticos. Eu sou muito crítica nessa questão, até nessa questão de acidente, de vítimas fatais, porque é muito claro, é muito nítido, o condutor, enquanto condutor, eu digo assim, num geral todo, condutor, os políticos, as pessoas hoje que ela tem o poder na mão, elas precisam entender o quanto o trânsito é importante. Às vezes, um dos órgãos que menos é olhado, que menos é valorizado, é o setor de trânsito. E o setor de trânsito hoje, quando eu digo no setor de trânsito, eu digo num todo, o trânsito, a polícia. Por quê? Porque envolve muitas vidas. Hoje em dia, a gente não vê mais um acidentezinho de uma colisão traseira. É só porradaço, onde bateu, morre 2, 3, a família inteira. Então, assim, ó, tem que se ter consciência, beleza? Vamos numa festa? Vamos numa festa. Os dois vão beber? Então, nós vamos de Uber. Hoje existem as opções, né? Então, eu penso que a gente tem que ter essa questão de trânsito como prioridade. A gente realmente tem que mostrar a realidade. Às vezes, a gente, nas campanhas Maio Amarelo, a gente faz uns vídeos muito bonitos, muito educativos, mas nós temos que mostrar a realidade do que é um acidente de trânsito, aonde o acidente aconteceu e de dentro daquele carro vitimou uma família inteira. A gente ainda usa muito o termo de acidente, mas não é mais, né? Mudou agora para sinistros de trânsito. Então, a gente tem que mostrar essa realidade, isso acontece diariamente. As pessoas se preocupam com uma arma de fogo, sendo que hoje o carro é uma arma tanto quanto. Então, a pessoa, muitas vezes, ela pega... Ou até pior, né? Porque, às vezes, em vez de mata 3, de uma 4 de uma vez. Exatamente, ela se transforma. Eu conversando com meu esposo, a gente troca algumas figurinhas referente ao trabalho. Teve um final de semana onde ele iniciou o plantão dele, no sábado à noite até no domingo de manhã, com 4 acidentes de trânsito com vítimas. Então, olha só, a gente está num índice muito alto ainda. Muito alto mesmo. Então, quem tem o poder da caneta na mão, eles têm que realmente olhar o trânsito num todo com um olhar diferente. Nós temos que ter essa mudança, chega de morte no trânsito. Se preocuparam tanto com o Covid e olha o trânsito diariamente. E às vezes, né, a questão do trânsito, a gente fala de morte, mas só as sequelas e o custo que o Estado tem com a questão da recuperação daquela pessoa é uma forma fria, claro, de ver essa questão, mas é uma necessidade de olhar, porque a gente tem a competição por recursos, é uma coisa que não... a gente tem determinado
valor que o imposto gera. Então, esse valor ele poderia estar sendo utilizado de uma forma muito melhor, né? Apesar de que quando a gente fala de curar uma pessoa, de poder fazer ela andar de novo ou de reduzir a dor, o recurso está sendo muito, muito bem usado, mas de repente nem precisava a pessoa passar por tudo isso, né? Se todo mundo abraçasse e entendesse que um carro não é uma coisa para tu sentir a alegria da velocidade, para tu comprar cada vez um equipamento melhor e sentir o poder dessa máquina, e sim que aquilo é de uma responsabilidade sem precedentes o que tu pode causar, né? Não é uma brincadeira. Exatamente, eu concordo com isso, até fizeram uma pergunta para mim recentemente, o que eu acho, porque fora do Brasil, o adolescente com 16 anos, ele já pode ser habilitado, mas assim, hoje, no Brasil, com muitas situações do jeitinho brasileiro, será que isso ia dar certo aqui? Né? Então, assim, ó, é uma preocupação, será que alguns adolescentes hoje, eles teriam condições de ter o veículo na mão? Então, realmente, é uma coisa muito séria mesmo, o trânsito hoje é um dos setores, assim, muito importantes, são muitas mortes, né, que nós temos diariamente, enquanto nós estamos conversando aqui, já tiveram algumas vítimas fatais, infelizmente. E, inclusive, ontem, né, o acidente lá entre Pomerode e Jaraguá do Sul, onde a mãe morreu e a filha de 9 meses, né, sobreviveu, e a gente fica pensando que ela tinha outras também, como é que fica, né, como é que a vida é impactada, né, para quando a gente perde um ente tão querido, ainda mais uma mãe com uma criança de 9 meses. Imagina, tu como mulher, né, se colocar no lugar dessa pessoa, e é claro, a gente como ser humano não tem como não se sensibilizar demais com essa situação, e eu acho que essa ilustra muito bem, né, o que a gente não sabe o que aconteceu lá, não há um laudo ainda, não há nada muito claro, mas a gente percebe a importância de que, como a sinalização, quando respeitada, porque aquele trecho tinha faixa dupla. Então, não sei o que aconteceu, às vezes pode ser falha mecânica, né, pode ser um mal súbito, tem várias variáveis que não estão ligadas muitas vezes à questão do motorista, né, de que ele tenha falhado, mas ilustra a importância de um fato recente do que a gente está falando. Bom, quando eu convidei você para falar aqui no programa um pouquinho sobre a tua história, uma das coisas que você falou é ter projetos, né? Dentro dos projetos que tu conseguisse implantar em Indaial e do que está vindo aí, o que tu poderia destacar, né, desse projeto? Falasse um pouco agora sobre a questão da conscientização nas escolas, né, para preparar o futuro motorista, e nesse período que tu conseguiu implantar, e qual é o teu projeto para o futuro nesse sentido? Na verdade, nós temos vários projetos no município de Indaial. Nós temos o Trânsito Quiz, onde hoje ele é um projeto regional, ele é um projeto do município de Brusque, que eles implantaram em 2019. Quando eu assumi a direção do departamento de trânsito, eu fui muito ousada de ir até Brusque, lançar proposta para ser um projeto regional. Então, é uma competição de perguntas e respostas entre turminha de sextos anos. Então, coincidentemente, eles aceitaram e nós somos campeões o ano passado. E nesse ano a gente conseguiu envolver 5 municípios, aonde estava Guabiruba, Timbó, Gaspar, Brusque e Indaial. Então, nós ficamos em segundo lugar novamente, e Guabiruba ficou em primeiro lugar. Então, é um projeto sensacional, a gente quer expandir para todos os municípios. Nós temos a Semana Nacional do Trânsito, onde a gente tem um projeto que é o concurso cultural, que é desenho, frase e uma redação referente ao trânsito. A gente envolve todas as escolas. Aí nós temos o Maio Amarelo, que é algo que eu sou apaixonada, eu literalmente vivo o Maio Amarelo. Então a gente já
No município de Indaial, o Maio Amarelo, ele é de janeiro a janeiro, então eu fico muito em cima nessas questões, eu envolvo as crianças, cada escola que eu vou, quando eu consigo acompanhar o meu educador de trânsito, eu sempre falo do Maio Amarelo. Então, agora chegou para nós recentemente uma proposta da Polícia Rodoviária Federal, onde nós teremos o Dia Municipal do Trânsito, diferente da Semana Nacional do Trânsito. Então, nós estamos com uma reunião agendada com eles agora para sexta-feira, mais a vereadora Fernanda Catoni, que está nos dando um apoio nesse projeto, e eu vou estar com a carreta também, carreta cinema da PRF no município nos próximos dias. Então, eu tenho um vínculo muito forte com a nossa Polícia Rodoviária Federal, a gente faz vários projetos juntos, e eu sempre tive o sonho de ter no município de Indaial uma escola pública de trânsito, onde o meu educador, porque Indaial é o único município que tem o educador concursado, ele prestou o concurso público para ser o educador de trânsito. Então, ele vai em todas as escolas, em todas as unidades, mas eu quero ter um espaço onde o ônibus do município vá até a escola, pegue as crianças, traga para o setor de trânsito, para a escolinha pública de trânsito, aí eles vão ter a teoria, vão para o lanchinho e posterior para uma prática. Então, é um sonho que eu vou implantar, eu sempre digo para o prefeito, digo para o meu secretário, que indiferente eu sendo gestor ou não, eu vou permanecer no setor, porque eu sou concursada. Então, é um projeto que ainda vai sair do papel. A Escola Pública de Trânsito, o prefeito já assinou recentemente, então nós já temos, agora é só montar o local. Então, é um sonho literalmente saindo do papel. E mais uma vez, né, enfatizando essa linha de trabalhar justamente naquele futuro motorista que um dia vai estar na direção, e de alguma forma você, né, como agente e vendo um desses motoristas que conheceu lá atrás, já aconteceu esse encontro e talvez assim um agradecimento ou um reconhecimento, perdão, por aquelas informações na formação desse motorista? Assim, na verdade, nós temos bastante pais que nos procuram, porque é diferente hoje eu cobrar do condutor do que o teu filho te cobrar, né? Então, a partir do momento que existe a capacitação na escola, a criança já vai para casa com todas essas novidades. Então, o pai não consegue mais sair sem estar com o cinto de segurança, o pai não consegue mais dirigir daquela olhadinha no celular. Então, a gente é muito abordado por conta disso. Meu Deus do céu, eu não posso mais fazer isso, que agora o meu filho fica me cobrando. Então, eu digo, que bom, então está fluindo o resultado. A gente tem um bloquinho de multa para criança, aonde quando a gente passa na escola, depois ele leva esse bloquinho, daí ele vai notificando, aí lá tem o pai, a mãe, a avó, o avô, então assim, ele sai notificando todo mundo. Então isso é muito legal, porque tem esses feedback para nós e a gente vê que realmente está surgindo efeito. Isso acontece, né? Eu me lembro de alguns pais quando se falava sobre a questão da reciclagem, não pode jogar fora, né? Cada plástico, papel, orgânico, tudo tem que ser no lugar certo. E isso é muito bacana, e realmente é um detalhe bem legal, né, sobre o reflexo dessas ações que repercutem em casa e a gente imagina também no dia a dia dos pais. Você também hoje é vice-presidente do Conselho dos Órgãos Municipais Integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. E aí você falou há pouco de uma ação a partir do que foi feita no município de Brusque, que vocês conseguiram, então, expandir. Como é que está o trabalho desse setor dentro da FECAM e o que você poderia comemorar como um resultado já positivo enquanto parte, né, enquanto integrante dessa comissão? Na verdade, assim, como eu já estou envolvida nessa questão desde 2012 no setor de trânsito, eu não lembro até hoje dos órgãos de trânsito eles terem um acesso livre ao Detran.
Então, o que acontece? Nós, quando eu digo nós, no meu papel hoje, as autoridades de trânsito, a gente tem bastante dificuldade, às vezes, com mudança de sistema e bastante dúvida. Então, a partir do momento que nós tivemos esse novo presidente do Detran, que é o presidente Kennedy, então, o Detran hoje, ele está de portas abertas a todos os municípios. Então, o que acontece? Se o município, às vezes, ele acaba não tendo muita aproximação ao Detran, é onde entra o Comitra. Então, até recebi recentemente uma mensagem do município de Gaspar, que eles querem uma agenda com o presidente Kennedy. Então, é onde nós temos esse livre acesso. Então, isso é muito importante, porque faz muito tempo já também que o Detran não tem mais essa questão de educação no trânsito. O presidente agora atual, ele está voltando com isso, inclusive o CETRAN bastante envolvido também, aonde eles querem começar a premiar os municípios que se destacam com a questão da educação no trânsito. Então, isso é muito legal, porque isso incentiva. Então, e como nós somos, né, o Comitra hoje, ele está dentro da FECAM, então isso facilita. Se o município hoje precisar de uma questão jurídica, a gente entra em contato com a FECAM já bota todos os advogados em contato. Então, a gente está tendo, assim, os municípios hoje, eles estão bastante apoiados pela FECAM, pelo Detran. Então, isso eu vejo hoje que realmente, assim, nunca foi dessa forma. Então, isso flui bastante efeito, tá? Porque, de repente, ali você precisa, o teu jurídico municipal tem alguma dúvida, e naquele momento você não sabe a resposta, tu tens o apoio da FECAM, né? Então, isso é muito legal, os municípios se ajudam, a gente tem um grupo com todas as autoridades de trânsito, então a gente troca bastante figurinha ali, então, um município ajuda o outro o tempo inteiro, a gente tem bastante vínculo com isso. Muito bacana. E é importante a população saber disso, né, dessa união, né, em torno da questão do trânsito, que, como você falou antes, é um assunto, sim, muito sério e continua preocupando, né, principalmente em função dos acidentes que têm acontecido. Bom, para a gente finalizar, tenho certeza que muita gente que está assistindo deve estar curiosa. Quais foram, assim, os acidentes ou as situações mais marcantes enquanto agente de trânsito e coordenadoras que você poderia destacar que aconteceram, né, situações reais da vida, e que te marcaram de uma forma especial? Na verdade, teve um acidente faz 11 anos atrás. Eu, na verdade, estava grávida de 8 meses da minha Gabriela, e naquele momento a única pessoa que estava no setor e atendeu o telefone fui eu. Então chegou para nós a informação de um acidente no município de Indaial, aonde uma carreta, né, ela foi fazer a curva, e nisso vinha uma senhora de bicicleta, acabou esbarrando e ficou embaixo do rodado da carreta. Então, foi uma vítima fatal, assim, aonde depois a gente ajuntou até os crânios dela. Mas por que me marcou? Porque ela vinha do mercado, ela passou na Cooper, ela comprou um pote de margarina e ela estava indo para casa. Então, isso me marcou demais, porque eu me pergunto hoje ainda, há 11 anos atrás, os filhos aguardando a chegada da margarina. Né? Então, por isso que eu sempre friso que sempre tem alguém nos esperando em casa. Não tem filho, não tem marido, não tem ninguém, talvez tu tens um bichinho, sempre tem alguém te esperando, né? Então, eu vim de plantão esses dias no final de semana, estava só eu em casa, os meus filhos na minha mãe e meu esposo de plantão, e eu tenho um cachorro que ele ficou muito feliz quando eu cheguei. Então, olha a importância de a gente ter a consciência de voltar para casa. Sempre tem alguém nos esperando. Então, aquilo me marcou demais, assim. E uma outra questão que me deixa bastante emocionada foi uma abordagem que eu fiz, onde tinha a mãe e uma criança com as 2 perninhas engessadas. E daí eu fiquei um pouco curiosa, perguntei para a mãe, ela acabou contando um pouco da história dela. E
ela tinha bastante dificuldade financeira, mal eles tinham para comer naquele dia, e ela precisava muito de uma cadeira de rodas. Naquele momento eu não pensei duas vezes, consegui ali uns 2, 3 contatos de amigos meus, e a gente comprou uma cadeira de rodas, e depois eu, com o endereço dela, nós fomos lá entregar. Então hoje ele já tem de 10 para 11 anos, recentemente ainda ela me mandou a foto de no dia quando eu encontrei eles. É algo que, assim, eu consegui fazer a diferença na vida, e ela me disse, olha, Sheila, ele tem a cadeira ainda. Então foi muito emocionante para mim aquilo, porque eu fiz a diferença na vida deles, né? Então a gente vê que às vezes, e foi uma abordagem por acaso, eu não sei o que aconteceu, que eu acabei abordando, mas eu penso que eu tinha que ter abordado, porque naquele momento eu tinha que estar ali, e eu acho que era a forma que eu tinha para ajudar. Então aquilo mexeu demais assim comigo, demais. E aí a gente lembra, né, que quando uma pessoa é abordada na rua, quando por um agente de trânsito, aquele é um ser humano, e aquele também é uma mãe, é um pai, com certeza. E não quer o mal, né, do próximo, quer o bem, e que sem um trabalho bem feito dentro da questão do trânsito, a gente não vai poder conviver em paz, e o que vocês querem garantir é exatamente que aquela pessoa, aquele animal que está esperando em casa, tenha uma alegria do reencontro. Não, com certeza, e a gente tem um coração, atrás da nossa farda, atrás do nosso uniforme, nossa, tem um coração, tem uma mãe, né, então, assim, tem um sentimento. Então, claro que às vezes a gente tem que ter um posicionamento mais firme, tu não pode estar sempre rindo, né, toda hora tu pode estar, exatamente, mas existe um ser humano ali que tem um coração. Então, sempre com o olhar ao próximo, a gente vai estar sempre à disposição, sempre auxiliando em tudo que for necessário, nem tudo é algo ruim quando chega até a própria polícia, né, os agentes de trânsito, que é muito comum a questão de dizer, o pai dizer, olha, cuida que a polícia vai te pegar. Nunca. A polícia vai sempre estar ali para auxiliar, para ajudar, para apoiar no que for necessário. Perfeito. Sheila, mais uma vez eu gostaria de te agradecer pela participação, compartilhar um pouquinho essa tua história profissional e pessoal, e também lembrar, né, que assim como tu és mãe, tem muitas mães que são agentes de trânsito, tem muitos pais que são agentes de trânsito, e que a única coisa que a grande maioria quer é isso, né, que as pessoas voltem para casa e sejam felizes. E as leis de trânsito precisam existir para que as coisas funcionem, porque senão realmente vira uma bagunça geral, e precisa dos políticos, cada um tem a sua parte, e o trabalho de vocês é isso. Então, parabéns, e parabéns também por assumir, né, esse papel de coordenadora, por conseguir, né, estar nessa posição, dando aí também um exemplo para tantas mulheres, e mostrando que sim, é possível também assumir uma coordenadoria que a gente está muito mais acostumado a ver homens, né, nesse papel. Imagina, muito obrigada. Eu fiquei muito surpresa com o convite na hora, né, daquele frio na barriga, tipo, meu Deus, e agora? Mas é muito legal a gente ter essa oportunidade, a gente mostrar o quanto o trânsito é importante, e que as pessoas comecem a olhar com outro olhar, que a gente realmente só está ali para cobrar o que é para ser seguido, e realmente essa questão de voltar para casa a gente tem que refletir, porque todos nós queremos voltar para casa. Um grande abraço e sucesso no seu trabalho. Para você também, obrigada. E a gente acabou de ouvir uma entrevista super legal, né, de uma agente de trânsito, de uma coordenadora, de uma pessoa que mostrou com atitudes o quanto que cada um pode fazer diferença na vida das pessoas, seja com coisinhas pequenas. Quando ela, como profissional, conseguiu que o filho, né, dissesse para o pai, olha, pai, cuidado com isso, cuidado com aquilo, já é o resultado do trabalho da educação. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. A gente volta a qualquer momento com uma entrevista tão legal quanto essa.